Estamos entrando com a nossa live ao vivo e a cores. Aqui também na Rádio Gazeta News eu estou com a presença, aqui na presença do Dr. Décio Carvalho, o cirurgião plástico mais querido dos brasileiros. Dr. Décio, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Como vai? Tudo bem, tudo ótimo na verdade. Gente, eu estava aqui conversando com ele, uma simpatia. E não é à toa que ele é o mais querido. Olha pra isso, gente, de uma delicadeza, de uma conversa, sabe tudo. E a gente quer saber tudo de cirurgia plástica. Hoje a gente não quer sair daqui pelo menos, expert. O que a gente pode, o que a gente deve, o que a gente não deve e o que a gente, né, pode programar para fazer em relação à cirurgia plástica. Dr. Décio, ele foi formado, eu só vou dar aqui umas informações para você. Ele veio do interior de São Paulo, não é isso? Exatamente, de Olímpia. De Olímpia, mais formado pela Universidade Estadual de Londrina, especializado em cirurgia plástica. Depois foi para Santa Casa também, trabalhou na Santa Casa de São Paulo. Aí se mudou para cá, já fez também aqui, ele já se especializou e hoje ele atende na sua clínica New Image Cosmetic Surgery Center. É isso mesmo? É isso mesmo. Alguma coisa que eu esqueci? Devo ter esquecido um monte de coisa, mas a gente está aqui para ele falar, não eu, né? E aí, ele virou o queridinho dos brasileiros. Quando eu disse isso para ele, ele falou assim, muito obrigado, como é que é? Muito obrigado, mas eu não sei de nada disso. Eu falei, como não? Ele sai na rua, todo mundo reconhece já. Todo mundo que já fala Dr. Décio, todo mundo sabe quem é. É assim mesmo? É assim? Não é. Algumas pessoas me conhecem, sim. Claro que é. E a gente vai falar então de cirurgia. Agora, eu queria começar já falando assim, porque antigamente a gente tinha um medo de fazer, né, a cirurgia plástica. A gente ouvia mais notícia de gente que ia fazer uma cirurgia, acabava morrendo, umas coisas assim. Mas hoje é seguro? É uma cirurgia segura de fazer? Bom, a resposta para essa pergunta a cirurgia plástica é segura. Existem riscos? Claro que existe, para todo procedimento, sim, né? Eu acho que um grande equívoco é pensar que a cirurgia plástica não é uma cirurgia, né? A cirurgia plástica é uma cirurgia e, como toda cirurgia, existem riscos. Uhum. O papel do médico é, óbvio, é minimizar os riscos e ter uma paciente que, se a cirurgia é indicada, principalmente se é uma cirurgia só eletiva, né? Não é uma cirurgia que tem data marcada, só estética. Isso. A prioridade é a saúde e o bem-estar do paciente. Se tiver algum problema que você acha, não, isso tem que ser otimizado, que nem o paciente tem hipertensão, pressão alta, sim, e não está tomando remédio direito, essa paciente precisa voltar a tomar o remédio direito, ela tem que passar com o clínico geral dela, receber um clearance cirúrgico, que na verdade o certificado que você está... É uma avaliação pré-operatória. Ok. Avaliar risco cardiológico, okay, tudo isso tem que ser feito. Uhum. Então, nós fazemos tudo para minimizar riscos, mas os riscos existem. Claro, né? Porque mas uma cirurgia. Eu acho que né? é uma cirurgia, né? E assim, tipo, a lipoaspiração, que é considerada também uma cirurgia? Não, então isso é um grande erro de acreditar que a lipo não é uma cirurgia. Exatamente. Porque tem paciente às vezes que pergunta, não pode fazer com anestesia local. Dependendo do tamanho da lipoaspiração, se pode fazer com anestesia local e sedação. Se é uma lipoescultura ou uma lipoaspiração um pouco maior, eu não faço com anestesia local, eu acho que é extremamente desconfortável. E a área, dependendo da área de lipoaspiração que é feito, a área de trauma é grande, né? A incisão é pequenininha porque a cânula é pequena, mas a área operada é grande. Então, o estresse cirúrgico é às vezes o mesmo ou até maior às vezes do que uma abdominoplastia, dependendo da área que é lipoaspirada. Então, a lipoaspiração não é um procedimento cirúrgico, claro, e a paciente tem que estar preparada, existem protocolos antes da cirurgia, exame de sangue, checar se não está anêmico, coagulando bem, história clínica é importantíssimo. Ixi. Tem várias coisas, né? Uhum. Então vamos lá. É o que você está falando a gente está falando de cirurgia de lipoaspiração. É a cirurgia mais procurada hoje? Ou não? Eu acho que junto com o aumento de mama. Elas estão ali bem perto. Aqui nos Estados Unidos ou no Brasil ou em geral? Eu acho que em geral. Acho que aqui. Eu não tenho as estatísticas de lá, para falar a verdade. Ok. Mas
A lipoaspiração e o aumento, a cirurgia de aumento de mama são as duas mais feitas aqui nos Estados Unidos. Se bem que do ano de 2016 para 2017, segundo as estatísticas da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, teve um aumento significativo de número de cirurgias para o abdômen, abdominoplastia. Certo. Foram assim, acho que 30 mil casos a mais do que em 2017 do que em 2016. Então, mas ainda não é a primeira cirurgia. Eu recebo muitas pacientes que querem fazer abdominoplastia na clínica, muitas. Então tá ali, então vamos dizer que ele tá um meio a meio, sei lá, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a lipoaspiração com a mama, com o aumento de mama. Ok. E tem alguma novidade, assim, quais são as últimas novidades nesse campo cirúrgico, pode ser em tecnológico ou de segurança, ou coisa assim, tem alguma coisa assim que a gente ainda que a gente não conheça e deva saber, deva ter conhecimento? Eu acho que alguma coisa assim, revolucionária, que vai mudar a técnica? Não, é diferente. Eu acredito que não. Assim, na medicina existe uma coisa que às vezes acontece muito, que as coisas são às vezes um pouco cíclicas, né? Que se usava alguns anos atrás, caiu em desuso, hoje se vem com uma tecnologia melhor. Existem, por exemplo, aparelhos de lipoaspiração, que a lipo convencional é feita com uma cânula e um aparelho de sucção. Okay. Existem aparelhos que te ajudam a quebrar a gordura mais fácil, com um ultrassom. Existem aparelhos que, quando a paciente tem uma flacidez maior de pele, usam laser para fazer a lipoaspiração. Eu acredito muito na lipo convencional, na lipo feita com uma cânula e como se fosse uma escultura mesmo, uma lipoescultura. E por isso às vezes eu limito as minhas indicações de lipoaspiração. Se a pele não é boa, a pele muito flácida, às vezes quando a gente fala não para uma paciente, não é porque a gente está sendo maldoso com a paciente, entendeu? É porque não tem indicação. Às vezes não existe essa indicação. É porque tem isso, né? Muita gente deve chegar lá, não, eu quero fazer isso. Não, pera um pouquinho, calma, não é bem assim. Tem, óbvio que tem, mas eu acho assim que a conversa com o paciente esclarece muito dessas dúvidas. A lipo não é para emagrecer. Gente, a lipo não é para emagrecer, vocês estão entendendo? Não adianta você não querer fazer dieta, tá? Depois eu faço uma lipo, existe? Porque tem essa mentalidade, não tem não? E tem alguns pacientes que pensam que sim, mas a lipo não emagrece. Na verdade, o total em libras, né, que a gente tira de uma paciente, geralmente em lipoaspiração, geralmente não passam de 6 a 8 libras, né? E tem ainda a solução misturada. Então não emagrece, não é para emagrecer. É para melhorar o contorno. O contorno corporal com com uma lipoaspiração que a gente pode fazer, tirar até 10% do peso corporal, o que às vezes é muito até, melhora o contorno, mas não emagrece ninguém, não faz ninguém emagrecer. Cicatriz é um problema para cirurgia plástica. Hoje tem essa parte de ficar cicatriz, é uma preocupação constante? Toda cirurgia deixa uma cicatriz. Bom, toda cirurgia que você retira tecido, ou remove pele que está flácida, deixa uma cicatriz. Okay. O que a gente tenta fazer é deixar uma cicatriz esteticamente aceitável, uma cicatriz boa. Técnica cirúrgica é importante nessa cicatriz. Agora tem um fator pessoal. Os pacientes negros e asiáticos, eles têm uma propensão maior a desenvolver cicatrizes ruins. Entre elas queloide, cicatriz hipertrófica. E nós brasileiros nós temos uma chance grande de fazer queloide. Eu vejo vários pacientes com queloide, porque nós somos um povo muito miscigenado. Mas americano já é mais fácil. Eu já peguei pacientes americanos com queloide. Mas aqui é mais comum a gente ver nos afro-americanos. Ok. Agora existem algumas técnicas, existem formas de tratar o queloide, na verdade, ou a cicatriz hipertrófica. Né? Existem injeções por exemplo, de triancinolona, que é um esteroide. Olha isso. Compressão da cicatriz, as placas de silicone, massagem, são várias coisas que ajudam a cicatriz ficar melhor. Isso é uma boa notícia, né? Porque muita gente se preocupa com isso, né? Quer fazer tal cicatrização, né? E muita gente não quer ou não aceita a cirurgia, às vezes, por conta da cicatriz. Porque não quer uma cicatriz. Por exemplo, no abdominoplastia, a cicatriz é grande, vai de um lado ao outro do quadril quase. Também.
Tem isso também. Isso eu já vi muito, essas cicatrizes grandes, né? Isso aí realmente é um problema. Mas aí eu vou agora uma pergunta que aí a gente, lógico que a gente sabe que na mama também vai uma cicatriz, mas ela também é toda tão bem feita que às vezes você nem percebe, mesmo se a pessoa estiver nua, coisas do gênero. Aí eu vou me perguntar, se falou que é um dos mama, né? A silicone tá ali nos campeões, né? Tá junto ali. Tem os absurdos, não? O pessoal que quer muito peito e nem tem essa proporção corporal, existe isso? Existe. Tem sim. E aí, o que o doutor Décio diz? Olha, meu bem, pera um pouquinho, não é assim? A gente pode chegar até quanto? Existe isso? Eu tento convencer algumas pacientes a não exagerar. E outra, a gente tem que tirar algumas medidas na mama para ver se na verdade o tórax e a paciente, a estrutura corporal da paciente, se vai ficar harmonioso com aquele tamanho de implante que você vai colocar. Então eu já falei não, porque na verdade as pessoas acham que indicar a cirurgia é a parte mais fácil. Eu acho que, na verdade, quando você encontra o paciente que tem indicação para fazer a cirurgia, é fácil indicar a cirurgia. A parte mais difícil é falar não para o paciente. Porque alguns pacientes, quando eles ouvem um não vindo do médico, alguns se revoltam e ficam bravos comigo. Porque o juiz, na verdade, se a queixa é pertinente ou não, naquela hora, no consultório, é uma coisa unilateral. Infelizmente sou eu que decido se eu vou fazer aquilo ou não, porque é uma cirurgia eletiva. Se o paciente não fizer a cirurgia, ele não vai sofrer nenhum risco de vida, né? E se eu acho que aquilo que a paciente está pedindo não vai suprir o resultado, ou não vai chegar no resultado que a paciente está esperando, porque a gente trabalha com expectativa. Então, algumas pacientes vêm com uma expectativa que é completamente não realista. Então, quando a gente expõe quando eu exponho o meu ponto de vista a paciente, alguns pacientes não gostam de ouvir. Eu já tive paciente que na rede social falou mal, porque falou, esse médico é chato, ele só faz o que ele quer. Não é que eu só faço o que eu quero, eu tento indicar aquilo que eu acho que é o melhor para o paciente. Eu não acredito que não exista um médico que fala assim, eu vou colocar essa paciente na mesa de cirurgia para fazer essa cirurgia só para deixar ela feliz. Se der complicação, o problema é dela. Ninguém pensa assim. Não dá, né? E aí você passa de porque você fala, não, é não. Eu me nego a fazer procedimentos, me nego. Eu acho que eu acredito que se o risco, ou se eu não... com aquilo que eu tenho para oferecer, eu acredito que a paciente não vai ficar feliz com o resultado, eu não faço. Tá certo, claro. Eu falo não. Inclusive tem aqui a Sofia, ela já ouvi dizer que eu poderia manter meus seios do mesmo tamanho, mas levantá-los, isso é possível? É uma espécie de sutiã interno, uma rede. Não sei do que ela está falando. Não, existe uma malha que alguns cirurgiões usam para tentar segurar a mama no lugar. Eu não uso essa técnica e não sou muito familiarizado com ela, mas existe sim. Existe uma rede, e na verdade tem um médico brasileiro que usa muito essa técnica. Eu acho que ele foi um dos primeiros a fazer. Me fugiu o nome dele, na verdade. Mas existe sim, essa técnica existe. Agora, se ela tem um silicone, qual que é o nome dela mesmo? Desculpa. Ela é Sophie Charlotte. Sophie. Se a Sophie tem um implante agora e o implante desceu, a gente chama de pitose, quando cai. O que pode ser feito, são várias coisas que devem ser investigadas, na verdade. Claro, Qual é o plano que esse implante está? Se está debaixo do músculo, acima do músculo, se é um plano duplo, entre debaixo, a parte superior da prótese abaixo do músculo e a parte inferior abaixo da glândula, a qualidade de pele, se ela engravidou depois que ela colocou esse implante, se ela não pensa em mudar o tamanho, um lift às vezes pode ajudar. Essa malha ajuda a tentar segurar um pouco mais a mama no lugar. Mas existem algumas outras técnicas também que já foram desenvolvidas e feitas até no Brasil, que se usa uma parte do músculo peitoral para tentar segurar a mama no lugar por mais tempo. Olha. Outra, Ruth Graf, em Curitiba, começou com essa técnica e ela vinha até aqui nos Estados Unidos ensinar. Bacana. E você mencionou agora aí, a pessoa que tem silicone, depois que ela engravida, ele tende a se mexer, a deslocar, coisa do gênero? A mama... Porque a mama muda, né? A mama muda. Ela geralmente perde um pouco de parênquima, né? Perde volume. Com o passar do tempo, o tecido mamário é substituído geralmente por gordura, depois dos 40, perto da menopausa.
E a mama continua envelhecendo com a pessoa. A gente não consegue lutar contra a gravidade fazendo uma cirurgia dessas, né? A gravidade vai estar sempre ali. No Brasil, como as próteses são... geralmente a gente usa silicone e elas são colocadas debaixo da glândula, entre a glândula e o músculo. Existem também vários tipos diferentes de implantes, né? Glândula o perfil, com superfície texturizada e tudo mais. Essas podem segurar um pouco mais, ficar mais no lugar. Mas o tecido mamário sobre o implante, mesmo que esteja debaixo do músculo, o músculo segura a prótese no lugar. A mama, ela vai cair. Sim. E invariavelmente, dependendo do tamanho da mama, vai precisar de um lift. Se o implante estiver normal, estiver bem. Tem idade para implante de seio, por exemplo? Tem uma idade indicada ou... Eu tento fazer depois que os pacientes têm 18 anos. Eu já vi em pacientes mais jovens, quando o paciente não tinha nada de mama, completamente sem nada. E na Flórida a gente não consegue usar, por exemplo, silicone se a paciente tem menos de 22 anos. Olha isso, não sabia. A não ser que a pessoa tenha alguma deformidade torácica, algum problema, que daí o procedimento entra como um processo reparador. Mas se não, nas pacientes que têm menos de 22 anos, a gente usa salina. Implante é um envelope de silicone que a gente enche com uma solução de soro fisiológico. Olha. Isso que é menor de 22. Mas tem algumas... Os pacientes americanos adoram a salina, porque a salina foi muito popularizada aqui, que eu não sei se você lembra disso, mas a gente não podia usar o silicone. O silicone tinha sido banido. Foi banido. Voltou e foi... Muita gente ia para o Brasil para fazer. Em 2008, na verdade, acho que o FDA aprovou de novo os implantes de silicone para serem usados. Mas ainda hoje, muitas pacientes americanas, elas preferem a salina. A salina. E tem alguma diferença muito grande de qualidade ou de resultado, alguma coisa do gênero? Geralmente eu não gosto de usar a prótese salina, por exemplo, quando eu faço, como a gente faz no Brasil, colocar a prótese debaixo da glândula, entre a glândula e o músculo. Eu geralmente não gosto de usar salina, principalmente se a paciente tem pouca mama, pouco tecido para cobrir esse implante. Porque com o tempo pode aparecer na pele da paciente uma coisa que chama rippling, que são algumas ruguinhas na pele. Você consegue sentir, a paciente consegue sentir o implante. Quando eu coloco o implante debaixo do músculo, porque daí você tem mais tecido cobrindo esse implante, se a paciente prefere, eu uso. Para mim não faz muita diferença colocar o salina ou o silicone. Eu uso os dois. Ok. Bom, o que eu vou falar agora, tem uma notícia aqui, eu vou até ler aqui para as pessoas verem. Aí a gente vai falar que são sobre jovens que fazem cirurgias plásticas para ficar parecido com suas selfies com filtro. Vamos lá. Vou contar uma história de Crystal, que era uma assistente médica de 26 anos de San Diego, na Califórnia, adorava trocar selfies com os amigos. Com frequência, porém, ela se detinha por um instante antes de enviar suas próprias fotos para passar pelo filtro do Snapchat, que mudava o seu rosto, definindo melhor o queixo, delineava as maçãs do rosto e deixava o nariz mais reto. Em uma tentativa então de ter o rosto parecido de fato com a versão que via com o filtro do Snapchat, ela decidiu fazer preenchimento no nariz e embaixo dos olhos e também nas maçãs. Enfim, as pessoas não perceberam que ela se submeteu a um procedimento e apenas pensaram que ela tinha perdido peso ou algo do tipo. Crystal agora se sente feliz compartilhando selfies sem filtros. Ela faz parte do crescente número de jovens que buscam em procedimentos estéticos um caminho para ficarem mais parecidos com as selfies que tiram. De acordo com um novo estudo da Academia Americana de Cirurgia Facial, Plástica e Reconstrutiva, 55% dos cirurgiões plásticos faciais atenderam em 2017 pacientes que queriam passar por cirurgias para aparecer melhor em selfies em comparação com 13% em 2013. O estudo também identificou que 56% dos cirurgiões pesquisados notaram um aumento no número de clientes com menos de 30 anos de idade. Então vamos falar disso um pouco? Vamos lá. O que acha? Antigamente o pessoal agora então levava foto de celebridade, agora toma aqui minha foto. E será que é saudável isso? Bom, eu não vejo... essa resposta, essa pergunta é um pouco triste, porque assim... Eu acho que se for uma queixa realista,
é melhor comparar a pessoa com ela mesma, né? Porque, que nem você falou, antigamente se alguém chegasse com a foto, por exemplo, da Brigitte Bardot, ou se não, de uma, né, da Marilyn Monroe, e falasse, eu quero ficar parecida com essa pessoa, e se a pessoa não tivesse nada a ver com a atriz ou com a pessoa famosa, é impossível. Agora, se a pessoa vem e quer melhorar algum aspecto no rosto ou no corpo, que tenha indicação e que a pessoa saiba e tenha uma expectativa realista, eu acho que é melhor comparar com os seus próprios self. Mais fácil, né? Claro, por esse lado é verdade. Mas tem que ser muito bem discutido com o paciente, porque a gente trabalha com expectativa e com resultado, né, na verdade, na cirurgia plástica, né? Então você tem que explicar para o paciente que aquilo você tem os meios para tentar chegar naquele resultado, mas que nem sempre aquele resultado pode ser alcançado. Por causa de cicatrização, complicações pós-operatórias. Então eu acho que se o paciente for educado e você discute abertamente com o paciente o que pode acontecer e o que não pode, eu não vejo nada demais na selfie. Eu acho assim, eu sou completamente contra a ditadura da beleza. Claro. Porque faz algumas mulheres, principalmente as jovens, ficarem escravas de algumas coisas que te fazem sofrer, na verdade. Né? A ditadura do espelho, principalmente pacientes que têm dismorfismo corporal, que olha no espelho e aquilo que está no espelho não é o que a pessoa vê. A pessoa sofre com aquilo. E por mais que você fale para a pessoa que ela não está obesa, ou que aquilo não, que o corpo tá bom, que o nariz está em harmonia com o rosto, ela nunca vai ver se ela não se ajudar, não tentar se ajudar, ou não passar por uma avaliação para ser diagnosticada com dismorfismo corporal, para que aquilo possa ser, para que aquele problema possa ser tratado. Eu peço avaliação para psiquiatras e para psicólogos às vezes, porque eu já tive várias pacientes no consultório que, por mais que a gente mostrasse no espelho, tentasse discutir, olha, você não tem gordura para fazer lipoaspiração. A pessoa não jovens, geralmente jovens, menos de 35 anos. Essas pessoas, elas não conseguem entender, ou às vezes também, às vezes sou eu que não entendo. E daí eu peço para vir com alguém junto, ou com o esposo, alguém, porque às vezes é tão difícil entender uma queixa, porque a pessoa não é específica em relação a uma coisa. Então quando a pessoa não é muito específica em relação a uma queixa, porque se a pessoa chega e fala assim, eu não gosto... Não gosto de mim. Eu não gosto do meu nariz. Meu nariz é grande. Eu não gosto disso aqui, eu quero fazer essa cirurgia para tirar isso só. Eu não quero fazer mais nada. A queixa é específica. Ok. Agora, quando essas pessoas chegam e começam a enrolar na queixa, ou não tem uma queixa específica, ela fala, não, mas o que eu tenho que fazer no meu corpo? Tem muitas pessoas que chegam perguntando isso, perguntando por indicação. Loucura. Por assim, para eu responder o que ela deve fazer. Eu acho isso antiético, na verdade, porque se a pessoa está confortável com o que ela tem, com como ela está, ela não precisa de cirurgia. Claro. E novas, né? A pessoa não precisa de cirurgia. Então, eu não faço eu não sugiro nenhum procedimento. Eu espero a pessoa me explicar a queixa e discutir com ela as possibilidades. Se eu acho que a possibilidade é irreal, que aquilo não vai ajudá-la de forma alguma, eu me nego a fazer ou peço para a pessoa procurar por uma segunda opinião. E tem também, a gente estava aqui conversando, você falou que tem todo um estudo também quando a pessoa vem com esses pedidos, por exemplo, no caso dessa juventude, tem esse negócio da selfie, da harmonia, né, que tem que ser estudado isso, que às vezes as pessoas veem que é um nariz assim, um olho assado, uma bochecha assada, mas não tem nada a ver com a pessoa. Exato, não, porque o que a gente avalia, na verdade, é a harmonia, né, do rosto, né? Aí a gente estava conversando sobre isso antes, sobre as estava me ensinando uma proporções divinas. Proporções divinas, exatamente. Ó, polegar aqui, mede um monte de coisa. Não, Leonardo da Vinci descreveu as proporções divinas. A gente estuda isso na residência de cirurgia plástica, você tem livros que você pode aprender sobre isso. E na verdade, o nosso olho, o olho do ser humano é treinado para gostar do que é belo, na verdade. A gente vê as estátuas gregas, as estátuas romanas, elas têm essa proporção. Mas você já tem esse olho clínico, né? Você já consegue ver a proporção que você olha para a pessoa, para o paciente? A gente consegue, mas porque a gente é treinado para aguçar isso daí, mas o ser humano em geral tem. Ok. O ser humano, uma criança consegue olhar para alguma coisa que não é harmoniosa e fala, isso não é bonito.
A pessoa consegue, né, esse discernimento. Eu acho que isso já vem junto com já vem junto com HD, né? Já vem com HD. Mas nem o programa já vem junto. Mas eu acho que essa percepção de harmonia, que nem o nariz grego. O nariz grego, em algumas pessoas, pode ser um martírio. Algumas pessoas não necessitam de cirurgia para isso. A gente estava comentando de algumas celebridades até, né? Verdade, verdade. Que tem um rosto bonito, que os narizes não são pequenos, não tem um nariz de Barbie. A gente estava falando da Barbara Streisand, imagina. Tá aí, ó. Meryl Streep, ela é mulher maravilhosa. Imagina, né? Que é isso. Olha, mas... Aí, não, até o nariz da Gisele, né? Falou, ele sozinho é uma coisa, ele no começo da década passada, eu estava num congresso em Las Vegas e, na verdade, um dos palestrantes colocou uma foto só de um nariz, só um nariz. E perguntando para a audiência quem operaria. Uma porcentagem enorme dos cirurgiões só olhando o nariz. Isso é uma coisa irreal, porque a gente não faz isso, né? Mas ele quis, na verdade... causar ali, né? Claro, se instigar. Né? E uma porcentagem enorme, 40 e poucos % assim, da sala colocaram que operaria o nariz. E quando ele mostrou a foto, que era um rosto maravilhoso, era o rosto da Gisele Bündchen. Então as pessoas... Todo mundo voltou atrás. Todo mundo voltou atrás, porque na hora que você olha o conjunto, tá perfeito. Tá perfeito. Entendeu? Então... E às vezes as pessoas focam só naquilo. Daí elas tiram uma foto. Isso é uma coisa ruim do selfie, na verdade. Tira a foto, daí ela só olha pro nariz. Ela fica cega pro resto. E deve ter aqui umas coisas absurdas, né? Porque se ela quer chegar lá e falar assim, não, eu quero estar com esse rosto. Aí ela põe lá no filtro, botou um olho desse tamanho, ela fala, eu quero isso. Isso é impossível, não? Isso é impossível. Aquele que deixa o olho... Não, Google... Tem, mas mexer no olho já é uma coisa difícil, complicado, né? Complicado. O olho é mais assim, tira a pé e tal, mas deixar o olho amendoar... Lá maior, amendoar um pouco até a gente consegue. Sim, agora deixar Google Eyes, não tem como, né? Não, é mais fácil colar o Google Eyes. não tem jeito de fazer. Existem algumas coisas que são irreais, não tem jeito, né? Algumas coisas você fala, não é impossível fazer. Mas eu ainda acho mais saudável comparar a foto da pessoa com ela mesma do que trazer a foto de alguém e falar, olha, eu quero... E às vezes a pessoa tem, né, entre 50 e 60 anos, traz a foto de uma pessoa jovem. O resultado, a pele não é a mesma, o resultado, a forma do corpo não é a mesma. Uma coisa que eu sempre escuto das pacientes é que elas querem cintura. Geralmente, se as pacientes tiveram cintura fina quando eram jovens, porque já tinham um quadril um pouco mais avantajado, com alguns procedimentos, se precisam de uma abdominoplastia ou se precisam de uma lipoaspiração, geralmente elas vão ter a cintura de volta. Uma paciente que já era um pouco mais... que tinha quadradinha, vamos dizer. Geralmente é difícil fazer a pessoa ter uma cintura fina. Você pode, às vezes, simular um resultado aumentando um pouco do quadril com um enxerto de gordura. Nossa, vou dar uma agora de ignorante, entre aspas. Aquele negócio de quebrar a costela para fazer cintura, isso é verdade? Isso existe? Existe esse procedimento. Tem alguns cirurgiões que... usado? Não, faz muito tempo. Ainda? Acho que não. Porque usavam, né? Retirava a última costela para aumentar a cintura, para ficar bem, aquela coisa assim. Hoje não usa mais isso. Eu não conheço ninguém que faça. Eu acho que é um absurdo. Não, é demais. Aí já é demais. Bom, tem gente aqui na live, vamos lá. Caramba, o que acha de Smart Lipo? A Dani tá perguntando. Smart Lipo. A Smart Lipo tem... lipoaspiração tem uma indicação. Pequeno depósito de gordura localizada, que quando você faz e retira até... Geralmente, eu não chego a tirar 10% do peso corporal. Mas quando você tira 3 litros de gordura, 3 litros e pouquinho de gordura, e isso vai dar um resultado bom para o paciente. 3 litros de gordura é muita gordura. É bastante gordura. Então, a Smart Lipo geralmente é feita com anestesia local. É a lipo que já foi feito muito propaganda da lipo na hora do almoço. Eu não faço. Vou ali fazer uma lipo já ver. Eu não faço esse tipo de procedimento. Eu acho assim, tudo que começa com muito apelido aqui, Smart Lipo, Mini Lipo, é lipoaspiração. A lipoaspiração é um procedimento cirúrgico. É lipo. Ok. Tá? Então, gente, cuidado com esses negócios por aí.
A Sharon está perguntando, é possível fazer plástica de mama e braço numa mesma cirurgia? Depende do tamanho da mama e depende do tamanho do braço. Se for, por exemplo, só uma lipoaspiração do braço, isso, às vezes é possível associar com outro procedimento de mama. Agora, se for uma paciente que tem uma mama muito grande, precisa de uma redução ou um lift, ou se for por perda de peso, perdeu muito peso, o lift de braço é uma cirurgia relativamente, não é longa, mas quando você começa a associar o braço direito, o braço esquerdo, mama direita, mama esquerda, no final do seu dia você pode ter um tempo cirúrgico às vezes muito longo, dependendo do tamanho da paciente. Se for uma lipoaspiração de braço com uma cirurgia de mama, é possível associar. Eu associo às vezes. Agora, se for, por exemplo, em paciente que teve perda massiva, perdeu 140 pounds. Fica aquela coisa assim. Eu geralmente gosto de fazer. Eu gosto de fazer o lift de braço separado. Gente, o meu não tem não olha não. Eu gosto de fazer o lift. Eu sou muito conservador em relação aos procedimentos que eu indico. Sabe? Okay. Eu não gosto de associar mais de 3 procedimentos, eu nunca faço. Assim. Não. É muita coisa, né? Também, né? Tem gente que faz abdômen eu faço abdômen e mama. Eu faço abdômen e mama. Agora, por exemplo, tem muita paciente que fala, mas eu quero fazer tummy tuck, eu quero fazer abdominoplastia, que já quero fazer uma lipo nas costas e colocar gordura no bumbum. Tem muita gente que faz, tem muito cirurgião que faz e faz bem feito e tudo mais. Agora, eu para falar a verdade, eu não consigo achar e ver bons resultados num BBL, por exemplo, no Brazilian Butt Lift, transferir a gordura pro bumbum. Eu sou pós-operatório, eu sou chato com as minhas pacientes. Quando eu faço a transferência de gordura pro bumbum, eu peço para minha paciente dormir. Eu peço mais do que o tempo que eu peço é mais do que barriga para baixo. Então como é que vai fazer uma cirurgia? Quando você faz a cirurgia no abdômen, a paciente tem que dormir quase semi-sentada nos primeiros dias. Senta em cima do bumbum. Eu acho que assim, se você parar para pensar, a gordura sobrevive porque existe difusão de oxigênio e nutrientes para a gordura, enquanto ela não está vascularizada, enquanto não tem sangue chegando ali. Para formar vasos novos, e esses vasos são tão delicados, esses capilares, qualquer pressão que você coloque em cima do bumbum, imagina, é mais da metade do peso corporal de uma pessoa em cima do bumbum. Se você coloca essa pressão em cima do bumbum por muito tempo, esses vasos não vão se formar. A gordura vai se perder. Fazendo um enxerto bem feito de gordura, existe já você perde gordura. Você perde entre 20% e 40%, dependendo de como a gordura foi preparada. Então, eu gosto de fazer geralmente a lipoaspiração com o BBL, quando eu faço, sozinho. Só esse procedimento. Os resultados são melhores. Claro. E, tudo a ver. E eu acredito que é melhor para o paciente, porque, na verdade, alguns pacientes falam, mas aí já vai fazer uma anestesia só e tal. Existem outras coisas envolvidas. Pós-operatório é importantíssimo. Claro, gente, pós-operatório, alguma cirurgia é o mais importante. Na lipoaspiração, provavelmente. E tem outros tipos que até a cirurgia não é um bicho de sete cabeças, mas após... A lipo é um deles, na verdade. Porque no dia seguinte eu peço para os pacientes começarem a fazer, para começar a drenagem linfática. Claro, senão fica tudo ruim. Bom, sou super a favor de plásticas que elevam a autoestima das pessoas. Sou apenas contra o exagero, quando as pessoas mudam tanto que não parecem mais a mesma pessoa. Parabéns pela entrevista. Aí outra, com cânula com laser. A Dani, o que acha de Smart Lipo com cânula com laser? Então, o laser é indicado, a lipoaspiração com laser é indicada em paciente que já tem mais flacidez de pele. Porque a cânula com laser, ela dá uma certa contraída na pele. E com laser, a cirurgia, a lipoaspiração com a cânula que tem laser, e outra, né, na técnica cirúrgica, tem que se evitar chegar muito perto da pele, porque pode queimar a pele, na verdade, com laser. Então existe a técnica é um pouco diferente, mas ajuda na contração da pele, sim. Agora, eu tenho um limite para indicar lipoaspiração nas minhas pacientes. Eu acho que quando tem pele muito flácida, nem com laser às vezes resolve. E eu discuto isso muito bem com as pacientes, quando elas são... Por exemplo, a paciente está ali no borderline para indicação de fazer um mini, um tummy tuck e uma lipo. Às vezes eu dou uma chance para lipoaspiração, mas eu discuto muito bem com a paciente que aquela pele, aquela flacidez de pele, pode deixar o resultado não do jeito que ela queria. Claro. Mas isso tem que ser muito discutido antes. Massagem é importantíssimo. Eu geralmente peço no mínimo 10 sessões de massagem. Tem paciente que eu peço para fazer 30.
Olha. Existem alguns tratamentos no pós-operatório que ajudam muito, né? Ultrassom, cavitação, e tem que fazer. Sim, claro. Eu acho que assim, uma porcentagem enorme do pós-operatório de lipoaspiração é o cuidado pós-operatório. Alimentação, evitar sal, Claro. tem um monte de coisa. Fumar, nem pensar, gente. Diabéticos podem fazer cirurgia plástica? Angélica pergunta. Depende de como está o diabetes. Tá. Se tiver tudo bem controlado, é possível fazer alguns procedimentos de cirurgia plástica que são feitos assim. Mas o teu cirurgião plástico tem que ter um contato muito grande com o seu endócrino ou seu primary care physician, né, o médico que está tomando conta, porque o estresse cirúrgico pode aumentar a necessidade ou pode causar a necessidade de se usar insulina no pós-operatório imediato. Um paciente que está controlado, por exemplo, de diabetes, só com hipoglicemia oral e dieta e exercício, quando ele passa por uma cirurgia que é grande, que nem uma abdominoplastia, uma lipoaspiração, ou qualquer outra cirurgia, às vezes ele tem que parar o hipoglicemia oral e começar com injeção de insulina. E checar o açúcar a cada 6 horas no pós-operatório. Então, dependendo de como está o paciente, essas cirurgias, na verdade, não devem ser feitas em clínicas, elas devem ser feitas em hospitais. Falar em clínica, quem está perguntando a Dani, é perigoso fazer só no consultório? Acho que ela está falando da lipoaspiração ainda, né? Que é feita... Olha, o paciente de lipoaspiração, quando ele é bem triado, quando ele é saudável e a indicação é correta, a gente não faz no consultório, a gente faz em clínica cirúrgica, sim, claro. Né? Tem uma diferença. Quando é só o consultório, não tem a parte operatória. Mas é possível fazer como uma day surgery. O paciente entra, recebe alta, porque esses pacientes geralmente não tem... Se, por exemplo, fosse o paciente diabético, eu não gosto muito de lipoaspiração em paciente diabético. Porque existe uma maior chance de infecção, maior chance de complicação de cicatriz. O diabético tem que estar muito bem controlado para fazer um procedimento estético. Porque a parte mais importante dele é estar saudável, né? Verdade. Entendeu? Então, esses pacientes geralmente, principalmente quando ele está acima do peso e o diabetes não está muito bem controlado, eu não faço cirurgia. Eu não opero paciente diabético nessa situação. Ok. A Rosane, ela falou que acho que ela quis se referir à moça que eu li a notícia. Ela disse, ela já fez nariz, ela não gostou do resultado, ela deu uma entrevista dizendo que não gostou. Obrigada, Rosane. E ela também pergunta, você conhece J-Plasma para skin tightening, já virando uma grande alternativa a Tummy Tuck? Hélium mais radiofrequência, você usa J-Plasma? Não, eu não uso. Eu não uso e, na verdade, eu não tenho nenhuma informação técnica para falar, porque eu nunca usei. Essas coisas, esses procedimentos mais novos que aparecem, a gente às vezes leva anos para conseguir provar a eficiência deles, e principalmente tudo que é muito miraculoso, depois a gente descobre que não é tão assim. Porque é igual o PRP, Vampire Facelift. Ajuda na qualidade de pele? Ajuda, melhora a qualidade da pele, tira mancha, melhora alguns pacientes, melhora a mancha. Mas não é a panaceia, não tem muita coisa que vai ser... Eu não acredito que o J-Plasma vai substituir, por exemplo, para paciente que tem indicação cirúrgica de, por exemplo, aproximar a musculatura intraabdominal. Sim. Então, para paciente que tem pouca flacidez, pode ser que ajude. É igual ao congelamento da gordura, né, que é o sculpting. Ajuda em pequenas áreas? Ajuda. Mas as pacientes têm que estar cientes de que não é um resultado cirúrgico. Okay. Resultado cirúrgico é resultado cirúrgico. É indiscutível que cirurgia, em alguns casos, é a melhor solução. Vai resolver. E pronto. Resolveu, acabou. Eu acho assim, tratamentos adjuntos, eu sou completamente a favor. Sabe? Principalmente para o rosto. Eu acredito, eu acho que laser ajuda muito para tirar mancha. Eu acredito em fillers quando bem feito. Eu acredito, mas assim, eu acho que são várias coisas juntas. Por exemplo, operar uma paciente que tem uma pele muito ruim no rosto, cheio de mancha, ruga fina, como eu sempre uso essa comparação. Às vezes é como fazer um vestido de gala, um vestido de noite com chita. Você pode fazer um vestido bonito? Pode, mas a qualidade não vai ser a mesma se fosse feito com um tecido melhor. Boa, essa comparação. Então a gente tem que tratar a pele do paciente antes. Alguns pacientes não têm paciência para fazer isso. Eu acho que a pior coisa que a gente está vivendo hoje é essa
ideia de imediatismo, sabe assim, de ter o resultado imediato. Para cuidado de pele, por exemplo, não é uma coisa imediata. Você tem que ter disciplina, você tem que, principalmente no rosto, tem que cuidar, passar filtro solar, passar a pessoa tem que se cuidar. E nem sempre todo mundo tem a disciplina ou o tempo. Você sabe como é a vida aqui? A gente vive uma vida extremamente corrida, né? Eu sei que não é fácil, mas as pessoas têm que entenderem que a cirurgia ajuda, melhora muito, mas tem uma outra parte que o médico não consegue fazer. É igual ao pós-operatório. Se a paciente não fizer a massagem da lipoaspiração, eu não consigo ir lá fazer a massagem para ela. Ou para ele. Claro. E se não for feito, a pessoa tem que entender que ela desperdiçou um pouco do dinheiro que ela pôs na cirurgia. Porque o resultado não vai ser o mesmo. É claro. Então essas coisas eu acho que a gente tem que discutir bem antes do pré-operatório. Nossa, gente, é tanta informação. Você tem filhas? Eu tenho uma menina de 10. Ela já falou assim, pai, quando eu crescer já vou querer mudar aqui alguma coisa do gênero? Já falou alguma coisa? Já. Não acredito. Mas não cirurgia plástica. Sabe uma coisa que eu acho que incomoda a minha filha? O nome dela é Mariana. Mariana, nós estamos falando de você, tá? Ela tem bastante cabelo, mas é bem fininho, mas isso incomoda muito, assim, além da conta. Eu também tinha uma que era uma sobrinha, ela detestava o braço dela todo peludinho. E ela é tão bonita e esperta e tal, mas eu percebo que ela se importa muito com o que as amiguinhas já falam tem isso, e tão jovem, né? Ela é tão jovem. Gente, uma criança. Ela é mas muito já jovem. Tá se incomodando. Eu converso com meus pacientes jovens, quando elas vêm como de 15, 16, porque não tem mama, ou porque tem muita mama. Geralmente eu tento levar até os 18 para que elas façam a decisão e que elas possam assinar e tudo mais. Tá certo. Eu converso, eu penso muito na minha filha, porque é difícil para essas meninas, eu acho também, sabe? E os pais, quando vão, assim, acompanham esses menores, né? Eles também, tipo assim, eles insistem em fazer a cirurgia com os seus filhos menores, ou eles vão mais porque a filha insistiu demais, ou o filho, enfim. Eu já tive toda a situação. Já tive cirurgia que que ele não queria muito que a menina fizesse, mas a mãe gostaria que ela fizesse, que os dois foram juntos e apoiando a filha. Eu já tive paciente que a mãe queria que ela fizesse cirurgia, o que eu não faço, né? E que a mãe saiu pisando firmíssimo do consultório, brava comigo também. Existem situações quando a filha está um pouco fora do peso, um pouco gordinha, a mãe na casa dos 40, super em forma, já fez cirurgia plástica, verdade. E elas fazem uma certa pressão para que a menina faça a mesma coisa. Nossa. Eu converso muito com ela. Eu já conversei bastante com esses. Eu já tive pacientes assim. Eu já tive até uma discussão uma vez com uma mãe que eu eu me arrependi depois, porque eu fui um pouco grosseiro, porque eu senti a pressão que essa mãe colocava na filha para a filha fazer alguma coisa em relação a alguns aspectos que ela do corpo dela. E na hora eu pensei na minha filha e veio na minha cabeça assim, essa relação parece uma relação de bullying, não certo. Aí você ficou bem bravo. E a mãe também ficou bem brava comigo. Ela ficou extremamente brava comigo. Mas naquela situação, eu me coloquei no lugar de pai daquela criança, sabe? Porque se fosse a minha filha, eu não ia aceitar esse tipo de comportamento em relação a ela. Porque já é tão duro viver fora, os amigos, a escola. Você sabe como que é. As pessoas, as crianças geralmente elas são cruéis. Elas falam a verdade, às vezes nem querendo ser cruel, mas elas falam a verdade. E eu acho que o nosso papel é orientar. Agora, não ficar, né? Se a pessoa não quer fazer, não fica insistindo. Não é você, a decisão é dela, entendeu? Ainda mais quando se trata de uma cirurgia. Não, e até criança. A criança de 6 aninhos que tem a orelhinha abano. Eu já tive um paciente uma vez que chegou com a mãe super ansiosa por consulta e tal. O menininho sentou na cadeira, eu comecei a conversar com ele. Não, ele tinha 7, ele já tinha começado a escola, já tinha feito pré e estava na primeira série. Eu perguntei pra ele, e aí, teus amigos te enchem o saco? Você se sente mal por causa da orelha? Ele falou assim, eu não, minha mãe que quer que eu faça. Não tem indicação de fazer essa cirurgia. Que louco, olha isso. Não tem. É a mãe que não quer, que tenha, não entre aspas, vergonha, não sei, no caso, né? Não tem, então assim,
essa parte familiar também tem que ser muito discutida, Claro. sabe? Então eu sempre peço pro pai vir junto às vezes. Se a decisão já foi tomada, eu falo, teu pai tá a favor, nós temos que conversar, mesmo porque eles têm que assinar os documentos para essas pacientes, né? Então é um pouco complicado. Eu consigo entender o estresse dessas meninas, porque a minha filha tão jovem já fala, né? Ai, mas eu não gosto desse cabelo no meu braço. Mas mais tarde, não se preocupa não, papai, mais tarde ela vai querer fazer uns lasers para tirar esses cabelos tudinho, para não se ver livre dele, porque a minha sobrinha foi por ele, lógico que não foi cedo, foi depois, mas vai querer fazer, vai querer tirar Não, eu até entendo, né? Mas é muito cedo, né? Bom, mas hoje tudo acontece cedo, 12 anos, já estão 13 anos, já estão até namorando, já arruma namorado, já começa a se arrumar, tudo mudou. Pensa, tudo que é verdade. Tudo mudou. Bom, gente, agora a gente fica aqui, a pessoa que está aqui na live, a gente já está aqui um tempão, senão se a gente bobear, a gente passa a tarde toda aqui conversando, que é tanta pergunta, e não dá que nós vamos ficar aqui alugando o Dr. Décio a tarde toda, mas eu quero agradecer, vou convidar ele para voltar. Ele volta, a gente vai falar de mais temas, a gente fala de coisas, né, que ele estiver fazendo. Hoje a gente deu uma geral, não é isso? Foi ótimo, adorei. Muito um bate-papo aqui geral. Então eu tenho mais é que agradecer. Então a gente vai dando aqui, ok, qual o telefone do consultório para consulta? Calma, a gente já vai falar nisso, a gente já vai colocar aqui na live, o pessoal já está tudo querendo saber. Aí, eu não disse que ele é queridinho? Então ele é simpático, ele explica tudo, ele fala como que é. Aí, gente, que maravilha. Eu quero agradecer então a presença. Obrigado. Nossos estúdios estão de portas abertas aqui para a sua visita. Muito obrigado. Mesmo que for, nem que for para dar um oi aqui pra gente, falar alguma coisinha, toma um cafezinho, não tem problema nenhum. Pessoal do Facebook, obrigado pela companhia. Eu já vou me embora. E aqui na rádio, a gente fica de música.